Graça e paz de Cristo Jesus estejam com todos os meus irmãos do canal Árvore da Vida Sagrada. Ô glória! Deus é bom em todo tempo. Jesus é maravilhoso, digno, cheio de luz, força e poder, para nos fortalecer todos os dias. Ô glória! Deus é bom. Hoje estaremos fazendo a leitura de Mateus 16, do versículo 1 em diante. Não é capítulo é 16. Versículo 1 em diante. Eu creio que vai até o 12. Versículo 12. Do 1 ao 12. Ô glória! Ô glória a Deus. O fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus. Mateus colocou esse título porque eles muito atingiram a Jesus Cristo, né? Os fariseus e os escribas eram os que tinham a doutrina, né? A doutrina, os rolos, era quem escreviam as leis, ditavam as regras, né? Então, o fermento dos fariseus. O Evangelho de Jesus no livro de Mateus 16, do 1 ao versículo 12. Vamos trabalhar em Cristo Jesus. Esse evangelho é de Jesus Cristo. O povo fala evangelho de Mateus. Mateus não teve evangelho. Nem Marcos, nem João. E nem Lucas. Os 4 evangelistas escreveram o evangelho de Jesus Cristo. O livro pode até ter o título de Mateus, mas o autor é Jesus Cristo. Para a honra e glória dele. Senão nós não íamos saber. Como nós iríamos saber se alguém não escrevesse? É como está lá em Marcos. Marcos não foi discípulo, Marcos não foi profeta, Marcos não foi... Quem foi Marcos? Quem foi Marcos? Marcos foi escriba, quem escreveu o que Paulo narrava. E aí surgiu Marcos. Marco não é apóstolo. Marco não... Ele era escriba. Mas é bom as pessoas saberem. Eu só falo o que eu aprendi. Eu não sou fariseu. Mas eu quero apresentar a leitura diária com sabedoria. Para que os meus irmãos não carreguem dúvida, como eu carreguei durante muito tempo. Por isso que eu falo do jeito que eu falo. Eu não falo para agredir, para denegrir a imagem de ninguém, nem de pastores, meus irmãos nas lives. Ô glória, são umas bênçãos, eles trabalham muito bonito, tem uns aí que tem umas direção poderosa, só Deus para dar direção. Pastores e pastoras, nossa, eu mesmo, graças a Deus, eu tive a oportunidade, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer tanta gente boa, por onde eu andei. Até a data de hoje eu não tenho uma vírgula de falar mal de um irmão meu. Ô glória! Tudo bem, são pessoas... Tem seu Beto, Dona Tina ali em Medina. Nossa, que pessoas maravilhosas. Me acolheram na casa deles, meu carro quebrou. Me acolheram na casa deles. São umas pessoas... Que Deus abençoe muito a vida de todas as pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. É o mal que eu desejo. Mas dentro do Evangelho a gente tem que ter um pouco de cuidado para estar entregando a palavra. Porque muitas vezes as pessoas pensam que é uma coisa, aí não sabe período de tempo, não sabe colocação verbial. E aí a gente vai dar uma pronúncia mais agressiva do conteúdo e a pessoa pensa que a gente quer brigar. Jesus, eu não quero brigar com ninguém. Eu não estou aqui para brigar, aqui não é arena. E a palavra do Senhor não foi feita para discutir, e sim para ser ensinada. A gente não discute Bíblia, a gente apresenta a palavra. E é o que eu vou fazer agora, nesse momento. Vamos para a leitura. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrassem algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade. Por quê? O céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos.
uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e passando seus discípulos para a outra banda, tinham-se esquecido de fornecer de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: e por que não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse-lhe: por que arrazoai-vos entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Oh, glória! Que bênção de palavra, que direção! Aqui neste livro, nesse capítulo 16, Papai do Céu está falando de um sinal, senão por Jonas. Né? Aqui no versículo 4, Jonas. Papai do Céu já estava falando da própria situação dele, o que ele iria viver, porque o profeta Jonas veio para Nínive pregar e ele fugiu, foi para outro lugar e depois teve que vir para Nínive. Ele teve que cumprir mesmo, porque senão pagaria com a vida. E é assim, profeta é assim mesmo. A gente, se não acata uma palavra do Senhor, podemos pagar caro por não abrir a boca. Vamos se dizer, eu falo desta forma que eu falo. Será que é por mim que eu falo? Será que eu quero... As pessoas têm que entender que quando nós somos usados por Deus, quem fala na minha boca não sou eu. Se fosse para mim estar aqui, você acha que eu queria estar aqui entregando palavras, sendo que tem tanta coisa boa aí fora? É boa? É boa, né? Eu sei o que eu já passei. Então, eu vou falar algo que eu nunca vi ninguém falar. Eu vou tentar falar da minha... Não da minha forma, porque eu não tenho forma, porque eu não sou farmacêutico para usar forma, nem químico, nem nada. Eu entrego a palavra. Mas Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe. Não é essa a direção da palavra. Mas Jesus já estava mostrando o que iria passar lá na frente. Que ele iria passar 3 dias no ventre da terra. Não tem muita diferença. Eu sei que o Senhor Jeová falou para Jonas ir pregar em Nínive salvação. E Jonas fugiu da regra, ficou com medo. Mas depois foi e evangelizou, nem Jonas entendeu nada, porque assim aconteceu. Depois que ele entendeu, já no final, lá no capítulo 3 de Jonas, se eu não me engano, foi que ele entendeu. Depois que nasceu a abóbora, enfim, e secou no mesmo dia, Jesus sempre quis mostrar em sinais as coisas. Então, o que acontece? Eu entendo esse evangelho aqui como Jesus já estava mostrando para o evangelho aqui de Mateus, aqui 16, 4. O sinal que Jesus também nos quer passar. Ele quer passar o quê? Que ele iria ficar 3 dias no ventre da terra como Jonas. Jonas foi o primeiro anunciador de Jesus. Porque ainda Jonas, se eu não me engano, ainda é antes de Isaías. Entendeu? Jonas é profeta menor. Então o que acontece? As coisas trabalham de uma forma para chegar no mesmo. A Bíblia tem 2 passagens de Jonas aqui no livro de Mateus. Tem aqui no versículo 4 e, se eu não me engano, no capítulo 8. Também está falando da mesma situação, aqui, mesma coisa, mesma colocação, mesma direção. 8 de Mateus também.
É 8 de Mateus. E nós temos aqui, o povo seguia a Jesus porque Jesus, toda vez que ele evangelizava, ele fazia milagres e o povo não estava indo mais atrás de Jesus por ser Jesus Cristo. O povo estava indo para matar a fome, porque tinha pão e peixe. Então o Senhor está dando aqui um puxão de orelha, abrindo o olho dos irmãos, que a gente não segue a palavra só para ter lucro, só para ter posição. Nós andamos por Jesus, nós vamos para a palavra por Cristo vivo. O nosso Redentor vive. E ele nos sustenta a sua destra direita. Então nós temos que tomar muito cuidado de ir para o Evangelho e pregar um Evangelho de riqueza. Porque lá no céu não entra essas coisas. Isso é pessoal. O Papai do Céu está corrigindo aqui os fariseus, falando da multiplicação dos peixes, abrindo o olho daquele povo. Abrindo o olho daquele povo e serve para nós hoje. Por quê? Porque buscamos hoje o Evangelho com a intenção de ficarmos ricos, né? De ter prosperidade, de ter lucro, obter lucro, ter casa, carro, prosperidade. E se esquecemos do principal, que é o Mestre Jesus, muitas das vezes. Temos que tomar cuidado com a nossa boca, com a nossa língua. Porque é a podridão do corpo. Temos que vigiar. Temos que pensar primeiro o que vai falar. Estou entregando esse evangelho hoje de Mateus 16 e peço para que os irmãos meditem sobre esta palavra. Não busquei o evangelho de qualquer forma. Medita, ora. Pede direção para o Espírito Santo para que ele possa esclarecer o seu pensamento, o seu coração, ficar cheio da palavra poderosa em Cristo Jesus, porque só a salvação dele. Se não for por ele, não chegaremos ao Pai. Quem é o Pai? O Senhor Jeová. Então, temos que nos focar na palavra em Cristo Jesus. É como se nós estivéssemos olhando para a palavra, nós estivéssemos olhando para a cruz. Hoje a cruz está vazia, mas Jesus passou por lá. Então olhamos para a cruz para nos certificarmos que Jesus é o nosso Salvador e Redentor. E que nele há força, virtude e poder. E que esta maravilha que existe em Cristo, que habita em mim, possa habitar nos meus irmãos na fé. Que Deus abençoe a vida de todos, trazendo paz, saúde, prosperidade. Que a alegria do Senhor seja a nossa força sempre. Senhor Jesus, abraça-nos, Pai, como o Senhor abraçou os seus apóstolos naquele tempo, e que andou com os 12, andai conosco também, Senhor. Andai conosco. Todos nós aqui na terra precisamos do Senhor. Até quem é ateu, até um ateu, quando passa num sufoco e num aperto, Senhor, me ajuda. Não existe ser humano. Se não tiver Cristo no coração e não buscar por Jesus, nós não temos nada. É vazio essa alma. Temos que colocar Deus acima de tudo e de todos. Glória a Deus por isso. Fiquem todos em paz. Muito obrigado pelo joinha, pelo like. Não se esqueçam de assistir o vídeo e dar um joinha, apresentar o canal para outras pessoas, outros irmãos. Fiquem todos em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor.